Mulheres rindo na floresta. No verão passado, eu estava visitando minha mãe e meu padrasto no acampamento deles. Por aqui, as cabanas ou chalés de verão são chamados de acampamentos, ou no Independence River, perto de Louisville, Nova York. Era noite e estava escuro. Estávamos todos dentro de casa, mas eu saí para fumar um cigarro e sentar perto da nossa fogueira que estava diminuindo. Enquanto estava sentado lá, de repente ouvi o que parecia ser uma voz feminina falando, embora não conseguisse entender nenhuma palavra. Imediatamente pensei que havia discado meu telefone ou algo assim, mas quando o tirei do bolso, ficou claro que não. Os sons que ouvi se transformaram no que parecia ser uma conversa e risadas completas e continuaram por cerca de 2 minutos quando, de repente, pararam. Voltei e contei a eles o que tinha ouvido e eles ficaram em silêncio por um segundo, apenas olhando uns para os outros, quando disseram, então você também ouviu. Aparentemente, eles estão ouvindo isso há anos, mas não mencionam o fato porque não querem que as pessoas pensem que são loucos. Entenda, realmente não há nada além de florestas ao redor desse lugar. Não poderiam ser pessoas, porque elas teriam que ter lanternas que pudessem ser vistas. Na escuridão, eles também fariam muito barulho batendo nas folhas e nos arbustos. Já passei um bom tempo na floresta e o que ouvi não me era familiar. Sei que muitos animais podem fazer ruídos estranhos, como raposas e coelhos, mas tenho procurado na internet gravações de animais com sons semelhantes e não encontrei nada. Muito estranho. Os bosques de Adirondack são alguns dos bosques mais assustadores que você poderá encontrar. Algo estranho na floresta. Olá a todos. Gostaria muito que vocês me ajudassem com uma pergunta que tenho há muito tempo. No que vocês acham que foi isso? Quando eu era pequeno, por volta dos 6 ou 7 anos de idade, costumava ir com minha família para uma casa na floresta em West Virginia. Eu adorava a casa, desde a vista até a atmosfera. Vale ressaltar que a casa mais próxima ficava a 20 minutos de distância. Eu adorava ir pouco a pouco e conhecer pequenos atalhos e outros, gostava de subir em árvores e ver o pôr do sol e como o sol se desvanecia, até que um dia não faltavam mais de 5 minutos para casa, quando eu estava em minha árvore favorita, ouvi alguns galhos se quebrando, mas bem devagar, não muito longe, ouvi algo grande, ouvi minha mãe me chamar pelo meu nome, o que é muito estranho da parte dela, pelo menos ela fazendo isso quando está com raiva. A emoção me percorreu até que ele me chamou. Novamente, mas dessa vez em um tom mais forte, um instinto tomou conta de mim, como se meu subconsciente dissesse, desça e vá para casa. A cada vez que ele falava mais alto e mais perto, era como se o som viesse de todos os lugares. Quando abaixei minhas perninhas da árvore, ouvi o grito mais horrível que jamais esquecerei, ouvi um grito distorcido de alguma coisa dizendo meu nome. Lá eu corri o máximo que pude para casa. Enquanto me afastava, ouvi muitos galhos se quebrando como se algo estivesse me seguindo, até que o som parou e, em seguida, algo soltou um grito muito alto, como de um urso combinado com um leão. Quando cheguei a casa, minha mãe me viu com uma cara assustada e disse, suas calças estavam borradas. E eu disse, você me chamou. Ela disse que não. A partir daí, contei a ela que, no início, ela não acreditou muito em mim, mas quando cresci, ela me disse que coisas muito estranhas aconteciam lá fora. Desde aquela época, nunca mais subi em uma árvore ou entrei em uma floresta sozinho. Às vezes conversamos com minha mãe sobre isso. Encontro de entidades florestais. Antes de entrar em qualquer assunto, preciso dizer o seguinte, não sou filiado a nenhuma religião ou culto. Minha crença é que toda vida deve ser respeitada e que todas as formas de vida possuem uma energia que deve ser levada em consideração. Há 2 anos, meu namorado e eu decidimos acampar na manhã de Páscoa. O tempo estava excepcionalmente quente e ensolarado, então por que não passar o dia ao ar livre? Arrumamos nossas coisas, colocamos os cachorros no carro e partimos para a estrada. Foi muito espontâneo, então não planejamos onde acamparíamos, apenas uma direção geral em um parque nacional de Europa. A floresta era de tirar o fôlego, dirigimos por uma estrada de terra ao longo de um pequeno rio por cerca de 1 hora. Foi uma viagem difícil e não conseguimos encontrar nenhum lugar, pois à nossa esquerda havia um paredão de rocha e à direita um vale de rio. Até hoje, digo que o lugar se apresentou para nós. Eu estava frustrado por estarmos desperdiçando luz e exigi que parássemos na próxima curva. Saímos para esticar as pernas, levamos os cachorros para passear e percebemos que eles continuavam descendo até o rio. Nós os seguimos e encontramos a mais bela clareira, sob a margem do rio, bem em uma curva rasa do rio. Tínhamos uma visão clara do rio para cima e para baixo, mas, de outra forma, você não teria ideia de que estávamos lá. Estava escondido da estrada. Eu me senti em casa. Encontramos uma antiga lareira de pedra que tinha uma muda de faia crescendo nela.
Eu replantei a muda em um lugar seguro antes de fazer a fogueira. Meu avô me ensinou desde pequeno a respeitar a floresta. Antes da refeição, fiz um pequeno presente para a floresta com um chá. Parecia certo. O dia passou bem e, à medida que o sol se punha, o frio aumentava rapidamente. Em algum momento, apagamos a fogueira e entramos na barraca para nos aquecermos. A única coisa que sempre ficará comigo desse passeio é a escuridão pura. Estava tão escuro que eu tinha que verificar com meus dedos se meus olhos estavam fechados ou não. Eu nunca havia experimentado algo assim e espero que não o faça tão cedo. Foi profundamente perturbador. Durante a noite, eu mal conseguia dormir. O som do rio era incessante, mais baixo, como um zumbido constante. Mas o que me manteve acordado foram os sons estranhos ao redor da barraca. Entendo que a natureza é estranha e tem muitos sons estranhos. Mais de uma vez ouvi algo roçando a barraca, como se alguém estivesse passando a mão sobre ela. De cima para baixo, à esquerda, depois à direita, depois atrás, por toda parte. Eu interpretei isso como folhas ou insetos caindo das árvores. A parte seguinte foi o que realmente me assustou. Comecei a ouvir vozes abafadas. Às vezes, junto com a escovação, outras vezes sozinhas. Havia algumas vozes, todas irritantemente felizes. Eu podia ouvir risadas altas, cantos e pessoas falando alto. Eu não conseguia entender uma palavra, mas a felicidade delas parecia estranha, ameaçadora às vezes. Ao mesmo tempo, me senti observado. Como se algo estivesse se elevando sobre nós e contando minha respiração. Senti a necessidade de me encolher e me esconder. Mal me mexi a noite toda. Isso continuou durante toda a noite. Perto do amanhecer, tudo pareceu se acalmar e consegui dormir 1 hora. Acordei ao amanhecer e fiquei muito aliviado por ser dia novamente. Senti isso em meus ossos. Senti como se uma pressão tivesse sido removida, me senti liberado. Naquele momento, não mencionei nada ao meu namorado sobre as vozes, não estava preocupada com o fato de ele me chamar de louca, mas senti uma vontade de me calar. Como se eu não devesse falar sobre isso ali. O resto da manhã transcorreu em silêncio. Pouco antes de pegar as últimas malas, parei perto da clareira e disse obrigado por nos receber ou à floresta. Parecia ser a coisa certa a fazer. Pouco tempo depois, um pássaro começou a cantar na nossa frente. Como se estivesse me respondendo. Assobiei de volta e ele cantou de volta para mim. Continuei fazendo isso por mais algumas vezes. Quando estávamos entrando no carro, o dossel acima de nós estava cheio de pássaros cantando. Não parecia natural de forma alguma. Aqueles pássaros estavam reunidos ao nosso redor, como se estivessem nos mandando embora. Parecia uma despedida. Não consigo expressar isso em palavras, mas me senti tão melancólico, até mesmo magoado. Por um momento, senti que estava saindo de casa, mas não para casa. Quando deixamos a floresta para trás, nós dois relaxamos, e eu nem sabia que estava tão tensa. Perguntei ao meu namorado como ele se sentia com a experiência. Ele disse que também ouviu a escovação e algumas vozes 1 ou 2 vezes. Ele confessou que também se sentiu muito desconfortável durante a noite e que a cena do pássaro foi muito peculiar. Não sei o que eram todas essas coisas, mas sei que senti uma presença conosco o tempo todo, senti-me observado. Tentei explicar isso, mas, de alguma forma, até mesmo as lembranças sobre isso parecem estranhas.